O Museu Brasileiro do Rádio e da Televisão traz mais um depoimento de um grande nome do rádio brasileiro. Vamos conversar hoje com Raíssen Abac, que está aqui do meu lado. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite, por vocês estarem aqui com a gente hoje. Isso aí, vamos conhecer um pouco da história do rádio e muito da história de Raíssen Abac, que a gente está acostumado a ouvir todas as manhãs pela Rádio Dourado. Vamos lá. Vamos lá. Raíssen, explica pra gente assim, esse nome todo estranho, vem da onde? Todo mundo quer saber, né? Então, meus pais eram sírios, meu pai e minha mãe. Meu pai veio no final dos anos 50 para o Brasil, minha mãe no começo dos anos 60. E eu nasci em 64. E aí o meu pai quis dar um nome, ele explicava isso, que não estivesse associado, no Oriente Médio os nomes estão muito associados à religião. Então você tem o nome de uma pessoa, você já sabe se ela é cristã ou se ela é muçulmana. Se você tem o Mohammed, é muçulmano. Se tiver um Youssef, que seria um José, por exemplo, provavelmente é cristão. E ele quis fugir um pouco disso e ele escolheu um nome que até os amigos dele na época acharam estranho. Hoje até tem um pouco lá. Eu estive na Síria em 2010 e vi alguns Raíssens lá. Mas era um nome meio exótico até para eles. Até falavam com meu pai, não é Hussein, você não tá errado o seu nome. E ele explicou que ele queria um nome que não estivesse não estivesse no Corão, embora ele fosse muçulmano, mas ele não queria que identificasse. Só que aí o meu nome é Raíssen Abdul Bak. Na verdade é A.Bak, que era como eu assinava quando eu comecei a trabalhar em jornal, mas no rádio virou Abac, tudo junto. Que inclusive é um nome composto. Minha mãe até no começo de carreira ela reclamava, seu nome é composto, tinha que ser Raíssen Abdul Bak. Eu falava, não, mas é no jornal, é um nome quase que artístico, né? Por aí. Só que aí o Abdul Bak, o Abdul sempre quer dizer servo. E o Bak é um sinônimo, o que vem depois é um sinônimo para o nome de Deus. Então meu pai explicava que era servo do imortal a nossa família. Aí eu falei, mas imortal não é Deus? Ele falou, é Deus. Então já o sobrenome entrega, que é muçulmano. Eu falei, o sobrenome entrega, mas aí eu já não podia fazer nada. Ele falou, pelo menos no nome eu tirei ele não queria uma conotação logo no nome que se desse um carimbo para a pessoa. E você nasceu em São Paulo? Eu nasci em Mogi das Cruzes, estado de São Paulo, aqui na região metropolitana. Legal. Onde meu pai se estabeleceu. E lá nos anos 80 você decide que vai ser jornalista. Como é que surgiu isso na sua vida? Então, anos 80 eu me virei jornalista, mas na verdade eu já queria desde os 11 anos, né? Porque tem uma história que é engraçada até. O meu pai na época, minha mãe, para se comunicar com os parentes na época na Síria, estou falando ali final dos anos 60, começo dos 70, basicamente era por carta. E às vezes alguém ia alguém lá para o Líbano, para a Síria, e era tudo perto, aí você mandava coisas, muitas vezes era uma fita cassete. Então, e tem uma fita cassete que o meu pai queria ser jornalista, é uma pessoa que ele gostava muito, então ele meio que me entrevistou com 11 anos, e eu tinha que falar em árabe, né, porque era para os meus parentes lá da Síria ouvirem, e aí ele pergunta o que eu queria ser, e eu respondi, Suhafi é jornalista em árabe. Então eu já tinha ali por volta de 75, mais ou menos, eu já queria ser jornalista. Mas ali eu era um moleque que gostava de futebol, então eu pensava, vou ser repórter de campo. Aí depois na adolescência eu comecei a gostar mais de música, falei, vou ser jornalista de cultura, quero escrever sobre cultura. Nenhuma coisa nem outra no fim eu fiz. E aí fiz a faculdade de jornalismo e comecei em 86, lá no Diário de Mogi, na minha cidade, na Rádio Diário de Mogi, levado por um professor meu da faculdade, que era o Nivaldo Marangoni. Então foi assim que eu entrei no jornalismo. E, na verdade, você pensou sempre que o rádio poderia ser o melhor caminho para você? Você vislumbrava o impresso e acabou no rádio? Não, eu gostava dos dois. O rádio, por eu ouvir muito rádio, desde criança. Meu pai ouvia rádio em árabe, né, aqueles serviços internacionais que tem nas emissoras aí, BBC, Voz da América, ele ouvia em árabe, um rádio de ondas curtas, na loja dele, no centro de Mogi, uma loja de roupas, e ali já começava a se manifestar um pouco a surdez dele, que depois veio. Então era um rádio alto, em árabe, pra você ter uma ideia. Então eu comecei a ouvir rádio em árabe e eu achava curioso aquilo, como é que
podia alguém falar lá dentro. Aí depois eu fui para as transmissões esportivas, comecei a gostar mais de rádio. Então o rádio sempre esteve presente. É que quando eu falava em cultura, música, principalmente, eu pensava em jornal. Mas acho que eu sempre quis rádio e por um tempo eu consegui fazer os dois juntos e depois eu me dediquei só ao rádio. E como é que é a mudança de Mogi para São Paulo e a primeira grande rádio foi a CBN? CBN, eu entrei ainda era Excelsior, né? Estava ali no final da Excelsior. Quando eu fui contratado já foi sabendo que aquilo ia ser um novo projeto. Fui contratado uns 3 meses antes. E a verdade é assim, eu já trabalhava em Mogi há 5 anos na época. E de vez em quando eu vinha a São Paulo, trazia uns currículos aí. Eu visitava a Bandeirantes, a Excelsior, a Jovem Pan e a Eldorado. Eram as 4 rádios que eu ia levar currículo. Em algumas me davam teste, outras diziam, olha, não tem vaga agora, mas vai aparecendo, voltando, ligando, e foi assim nas 4 rádios. Em todas eu ia lá. Na Jovem Pan cheguei a fazer teste, na Eldorado eu fiz, e na Bandeirantes só entreguei currículo, onde eu vim trabalhar depois, e na Excelsior eu cheguei a fazer um teste também, mas eu digo que eu tive um problema diplomático, entre aspas, pelo seguinte: me chamaram lá, era começo dos anos 90, 89 a 90, era para ser setorista na prefeitura de São Paulo. Eu falei, poxa, que legal, fiz o teste. Aí na hora de apresentar a documentação, era o seguinte: havia naquela época uma divisão de vagas entre radialistas e jornalistas, né, por jornada de trabalho, essas coisas trabalhistas. E eu era jornalista, e aí o Celso Antônio de Freitas, que era o diretor na época, falou, poxa, mas a vaga que tem aqui é para radialista, é para trabalhar 5 horas como radialista. Eu não posso te contratar porque você não tem esse diploma. Eu falei, poxa, perdi, né? Aí eu saí dali, decidido, falei, vou fazer o curso do Senac de radialista. Eu fui fazer o curso. Aí, anos depois, surgiu essa vaga. Aí eu virei para ele e falei, foi ano seguinte, 1 ano e meio depois, eu falei para ele, agora eu sou radialista. Eu falei, não, mas agora eu preciso de você como jornalista. Quer dizer, eu tinha os 2 diplomas, mas aí... Mas estava escrito que teria que começar pelo Excelsior. Eu acho que sim, viu? Porque ali foi muito bem recebido. E aí lá eu comecei como redator, na madrugada, escrevi os textos para o Heródoto, né, para o jornal que ele fazia de manhã. Peguei bem a fase, né, em que a Excelsior virou CBN. Aí lá eu fiquei 7 anos, mas depois de 1 ano e pouco eu fui para reportagem, que era realmente o que eu queria. Fiz reportagem de madrugada, depois passei para o dia. E aí aos poucos, faltou alguém aqui, alguém está com dor de garganta, você pode apresentar? Eu falei, posso. Aí uma colega, que era a Roxane Ré, foi fazer, na época, assessoria de campanha política. Saiu para fazer um tempo. E aí fiz o programa dela à noite. E aí, por aí me deram uma oportunidade de fazer um programa de fim de semana. E aí nisso o Marcelo Parada, que era o diretor da Bandeirantes na época, era ouvinte, ele ouvia todas as rádios. Ele me ouviu lá na CBN, me chamou para conversar. Aí ele viu que eu era o cara que ele tinha dado teste na Jovem Pan e tinha dito que, olha, no momento não tem, mas vai voltando aí. E no fim eu fui parar na Bandeirantes. Então foram 7 anos de CBN, quase 13 de Bandeirantes. E depois aqui já 13 de Eldorado. Quase 13. Você sente uma diferença muito grande entre uma rádio... Porque todas são rádios jornalísticas, né? Você sente uma diferença muito grande de uma rádio para outra? Acho que, por exemplo, a CBN, eu estou falando no contexto da minha época, né? Sim, claro. A CBN era uma rádio que na minha época era assim, ela tinha... Bom, eu vou ouvir o Rodolfo sobre tal assunto e vou ouvir alguém que pensa o contrário do Rodolfo. E aí o ouvinte tira as conclusões. Era mais ou menos assim que funcionava. Na Bandeirantes era uma rádio de opinião forte. Aliás, teve um tempo que tinha um slogan lá que era Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Então, às vezes, eu particularmente achava que a CBN precisava dar algumas opiniões em determinados momentos. E às vezes eu achava que a Bandeirantes tinha opinião demais. Então, eu achava que podia ter ali um meio termo. Então, entre as duas, realmente,
Na época, naquele contexto que eu estou falando, tinha uma diferença da Bandeirantes ser mais incisiva em opinião. E a CBN fazia mais entrevistas, era uma rádio de rede nacional, né? E a Eldorado, aqui na Eldorado, na verdade, eu trabalhei no projeto da Rádio Estadão, que depois terminou, e vim para Eldorado. Eldorado é uma rádio híbrida, né? Música e notícia. E aqui a notícia já é mais conversada, que é como eu gosto. Eu gosto mais do talk do que daquela coisa mais hard. Embora tenha dias que você tem que ter hard. Mas aqui é um jornalismo um pouco mais conversado, mas eu vejo também que há outras vertentes, né, de jornalismo mais conversado hoje. É uma tendência, né, hoje nas rádios, esse jornalismo mais conversado, acho né? que sim, até porque assim, a informação em si, ela já está em todo lugar. Por exemplo, o ouvinte, ele já sabe qual foi o resultado do jogo de ontem. É diferente quando eu comecei, que muitas vezes ele ligava para saber quanto foi o jogo. Eu fui dormir, eu não sei, o meu time ganhou, eu posso gozar do meu amigo que o time dele perdeu. Então, hoje ele até já sabe o resultado. Ele quer saber mais a repercussão. Ele sabe, por exemplo, para que time que eu torço, quer saber como é que eu vou lidar com a informação se o meu time tiver perdido. Enfim, acho que é mais por aí. Em termos de realização profissional, são dois campos diferentes, porque você tem lá o repórter, ele vai para a rua, ele está no contato direto com os seus entrevistados, enfim, e você tem aquele que fica, né, o âncora, que fica aqui dentro do estúdio, que na verdade recebe todo aquele material, mas muitas vezes não tem o contato direto. Isso. Profissionalmente, você sente uma mudança muito drástica? Você gostaria mais de estar ainda como repórter? Não, é muito legal ser âncora? Assim, eu sempre fui de abraçar as oportunidades que surgem. Tipo, por que está aparecendo isso para mim? Por algum motivo, deve ser. Então eu gostava muito de rua, essa coisa de sair mesmo, de cruzar com pessoas na rua, cruzar com colegas de outras emissoras. Hoje eu já não vejo mais tanto, hoje não, já faz tempo, essas pessoas. Mas eu acho que é um caminho natural, né? Inclusive no rádio você tem que ser multifuncional. Então foi um caminho meio natural e para ancoragem. Eu fiquei um tempo, de 96 até o ano 2000, 4 anos basicamente, 2 na CBN, os 2 primeiros na Bandeirantes, quase, um pouco menos na Bandeirantes, fazendo reportagem e ancoragem. Fazia os dois. Até que no ano 2000 eu fui definitivamente para ancoragem. Então eu gosto realmente da ancoragem. Algumas situações me fazem pensar, puxa, eu podia estar lá nesse momento agora, né, em grandes coberturas, mas eu estou muito satisfeito. Por exemplo, o 8 de janeiro de 2023, né, a tentativa de golpe, eu fiz a minha casa, com um equipamento que está lá até hoje por causa da pandemia, não foi retirado. Fiquei 2 anos em casa ancorando o jornal, e aí de lá 6 horas no ar de programação naquele domingo, relatando o que estava acontecendo, fazendo entrevista. Então hoje eu gosto, tem um pouco talvez de nostalgia da reportagem, mas eu gosto da ancoragem. Na ancoragem você faz reportagem também, você só não está na rua, né? Você só não está na rua. Em termos de o retorno de público, né? Muitas vezes o repórter, ele tem esse retorno porque ele está lá, né? Em loco. Isso. Mas você como âncora acaba tendo um retorno de público maior? Acaba tendo até, eu acho até meio injusto, para falar a verdade, porque o repórter vai lá para a rua, ele se dedica, e eu falo isso porque eu fiz reportagem de rua há muito tempo, e aí a pessoa fala assim, eu ouvi uma reportagem no programa do Heisen. Não, você ouviu o repórter que entrou, ele tem um nome, ou ela tem um nome, então as pessoas acham que acabam associando o apresentador, né? O Rádio Jornal é seu, né? Como se fosse meu. E não é. Eu tenho uma equipe, eu faço com outras pessoas. Então eu acho que dá visibilidade mais ser âncora. Para o bem e para o mal, né? Para os dois lados. Se ele não gostar também. Se ele não gostar também. O Zé Paulo de Andrade, né, lá da Bandeirantes, saudoso, né? Uma vez ele falou para mim, Raíssa, por que você acha que as pessoas nos ouvem? Eu falei, porque gostam da gente? Ele falou, também. Mas tem um outro motivo. Eu falei, qual? Porque elas nos odeiam. Então às vezes ela quer ouvir, pô, eu gosto desse cara, eu quero ouvir, mas às vezes não gosta, eu vou ouvir para ver o que ele está falando,
o que esse cara está falando. Então eu percebo isso, ainda mais nesse clima de polarização que a gente vive hoje, né? Tem muito disso, mas tem mais visibilidade o âncora. Voltando aos anos 90, o começo lá na CNN, na CBN, desculpa, na Bandeirantes, com o rádio jornal, ou com, enfim, com o rádio que se faz hoje, você sente uma diferença muito grande? As equipes eram maiores, né? Por exemplo, quando eu entrei na CBN, como eu falei lá no começo, eu entrei para ser redator. Então tinha lá o redator, tinha eu fazia, eu auxiliava um pouco a produção do Heródoto também. Mas tinha lá o redator, produtor, auxiliar de produção, o pauteiro, o chefe de reportagem, enfim, tinha vários segmentos, várias funções. E aos poucos isso foi se afunilando, de modo que ou as pessoas passavam a fazer mais funções ou elas eram descartadas. Não era um problema da CBN, é uma questão conjuntural, e não é só do jornalismo, eu acho que é de tudo, né? É de tudo. Então, sim, tem menos funções. Hoje as equipes acho que são bem mais enxutas do que a gente tinha no passado, bem mais enxutas. E você como âncora, você sente uma diferença no público hoje, na medida em que a gente fala que o público faz reportagens também, né? Uhum. Como é que é essa interação hoje? O que você teve que aprender para interagir com esse novo público? O público está muito mais atento, participativo, cobra, elogia também, mas assim, tem muitos meios para o público fazer isso, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, a gente recebia carta. Chegava uma carta, depois de um tempo a gente abria. Aí, na CBN, foi a explosão do fax, né? Então a gente recebia fax lá dos ouvintes, tinha ouvintes que mandavam quilômetros quase de fax ali, a gente lia, era essa interação. Aí partimos para o e-mail. Aqui, quando eu entrei no Eldorado, me cobravam muito isso na chefia. Não esquece de chamar SMS, faz uma pergunta do dia e chama para o ouvinte mandar por SMS. Bom, teve também o ouvinte repórter, que foi algo que a própria Eldorado criou, e outras rádios também fizeram com outros nomes, que o ouvinte ligava, aí já foi o advento do celular. Enfim, e hoje o WhatsApp, né? As pessoas mandam mensagem de texto para a gente, de áudio, a ponto de a gente ter que fazer uma vinheta e pedir, por favor, mande sua mensagem mais curta, de preferência, porque a gente tem que dar vazão. Então o ouvinte está muito mais participativo, cobra, né? E interage muito mais, porque os canais estão muito disponíveis. TV nunca fez parte da vida do Hassen? Eu já fiz, assim, mas pontualmente algumas coisas na própria Band. E eu sempre priorizei o rádio assim, se fizesse uma grande proposta para mim, para a televisão, eu avaliaria. Como uma vez até algum amigo lá da Gazeta, da época da TV Manchete, me perguntou, e eu respondi, eu falei, cheguei aí, mas eu não queria abandonar o rádio. Então, acho que isso estava muito claro na cabeça das pessoas, né? Tá. Você acha que o rádio ainda é o grande comunicador para a grande massa? Acho que sim. É lógico que ele tem o desafio sempre de se renovar, buscar novos públicos, né? Por exemplo, o jeito que o meu filho e a minha filha ouvem rádio, não é o jeito. Eu fico feliz que até ouçam, porque pior seria se nem ouvissem, mas não é o jeito que eu ouvia quando eu era criança. Eu ouvia por um aparelho convencional, né? Minha filha ouve por aplicativo. O meu filho às vezes vê coisas no YouTube de rádio e às vezes ele me fala de convidados que vieram aqui que ele ficou sabendo porque o convidado tem um canal no YouTube e ele viu por lá, não que ele tenha ouvido no veículo. Então mudou o jeito de ouvir rádio, mas eu acho que ao mesmo tempo ele tem mais penetração, mas a gente também tem esse desafio de falar com as novas gerações, né? De entender o que elas querem e atraí-las. Acho que para o podcast, que é um novo formato, tem vários formatos disponíveis para isso. Quando alguém diz para você, eu te vi no rádio, não parece estranho? É estranho. E assim, eu fico me policiando também, porque eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, veja, olhe.
Enfim, porque o primordial é rádio ainda. E mesmo quando eu faço com alguma coisa com imagem, eu procuro sempre deixar claro que eu estou no rádio. Eu estou sendo filmado ali, eventualmente. No programa de esporte, por exemplo, que eu faço, eu estou sendo filmado. Mas deixo claro que eu estou no rádio. É um programa de rádio que está sendo filmado, que vai para virar podcast depois, mas é um programa de rádio. Você também tem uma experiência interessante de podcast. Você tem um podcast, já teve outros, né? Como é que foi essa experiência aí? Foi difícil se adaptar a essa nova forma, não? Eu acho que assim, você acaba se adaptando porque é uma linguagem um pouco mais dinâmica, um pouco mais rápida. Você não tem os intervalos comerciais, muitas vezes. E às vezes os temas também você consegue se aprofundar neles. Coisa que no rádio, no noticiário mais pesado ali do dia a dia, você dá um tema, você já tem que ir para outro, alguém ganhou uma medalha, você já volta para a medalha e vai ali misturando os temas, né? E já no podcast você consegue tratar de um tema específico. E eu acho que também tem que haver um preparo importante para fazer o podcast. Não que fazer um programa diário você não tenha que ter, mas acho que o podcast você se dedica mais a um determinado tema e tendo que atingir um público que pode a qualquer momento falar, puxa, tá chato, eu vou... Vamos para o outro, vamos para o próximo. Então tem esse desafio também. Tá. Você falou do 8 de janeiro, uma reportagem que sensibilizou o Heiken, que você gosta muito de lembrar, ter participado de alguma forma dessa cobertura? Olha, lá no começo de carreira, era um foca, né, como se diz, teve um dia que acho que foi em fevereiro de 87, se não me engano foi em fevereiro de 87, eu trabalhava em Mogi, houve um acidente ferroviário, um trem, acho que na época nem era CPTM, acho que era CBTU, houve um acidente ferroviário em Itaquera, e aí me mandaram para cobertura e foi ali um primeiro contato com gente que tinha morrido, gente que estava mutilada, né? Aquilo me provocou assim... É um cenário de guerra, né? Cenário de guerra, uma bela descrição, bela não, mas uma triste descrição. Aí naquele mesmo dia, eu voltando, me avisam que estava em andamento um sequestro. E toda a equipe da rádio na época e do jornal foi para lá, era um sequestro de uma família, e era um bebê na época, que era a Tabata Heroles, uma família dona de uma empresa de ônibus, e a família estava sob domínio dos sequestradores. Aí teve lá, na época, eu acho que ele não era político ainda, o Conte Lopes, que acabou intervindo lá, os dois foram mortos, foi uma comoção também, os dois sequestradores. E naquele mesmo dia teve uma enchente daquelas, talvez as mais absurdas que eu vi na minha vida. Nós tivemos que voltar a pé para o jornal e para a rádio, passando no meio da Você achou água. que o mundo estava acabando? Estava acabando. Então aí chegamos lá e falamos, o que a gente faz primeiro? Eu tinha 3 coisas para fazer. Eu tinha o trem, o acidente, eu tinha o sequestro, mas aí dividido com outros colegas, e a enchente dividida com outros colegas. Aquele dia eu lembro que foram 22 horas de trabalho. Eu falei, se eu não desistir agora, porque realmente eu não vou mais desistir. Foram 22 horas. E hoje, você tem ainda alguma coisa, alguma notícia, alguma reportagem que ainda mexe muito com o Heiken, emociona? Olha, sempre que eu vejo um cenário de guerra ou de extrema pobreza e que envolva alguma criança, né, eu acho que sempre mexe muito comigo. Crianças refugiadas tentando atravessar o mar Mediterrâneo, ou aqui tão perto da gente também tendo dificuldades para sobreviver. Eu tenho alguma coisa com criança que mexe comigo quando ela está em situação vulnerável. Além de âncora, além de jornalista, você também foi para a área de escritor, né? Conta um pouquinho para a gente, o que te levou a escrever o seu livro? Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu tenho um livro de crônicas, né, o 40 Crônicas Quarentonas, porque são 40 crônicas mesmo, e a maioria delas ali da época que eu tinha a faixa dos 40 anos. Eu sempre gostei de escrever na escola, os professores que estimulavam. Aí quando eu fui para o rádio, eu também escrevia, mas era um texto mais radiofônico.
E aí tem muito a ver com a morte do meu pai, né? Quando ele morreu em 2007, eu comecei a ter lembranças de histórias, aí eu sentei, comecei a escrever essas histórias, criei um blog, na época era no UOL, depois veio aqui para o Estadão, e aí a partir daí amigos começaram a falar, pô, por que você não faz um livro, pega essas crônicas? E algumas pessoas começaram a escolher, inclusive, crônicas, e aí quando eu fui ver, eram 40. E aí uma editora, Letras do Brasil, que é do amigo do Robson Morelli, fez o livro, e a gente lançou em 2018, a gente lançou esse livro, com 40 crônicas. É um estilo que eu gosto, escrever E crônicas. depois disso você não quis mais se aventurar a ser escritor? Eu escrevo algumas coisas de vez em quando, às vezes as pessoas falam, não vai ter outro. Tem um amigo que fala assim, as suas crônicas têm uma sequência. Aí eu falo, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que você pode escrever um romance. Eu falei, poxa, mas romance é um negócio de fôlego. Não, pensa nisso. Então às vezes me falam, mas ainda não amadureci bem isso. Tô pensando. Tô pensando. É. Onde hoje as pessoas, então, vamos falar agora do seu trabalho do momento, onde as pessoas hoje escutam e veem o Raíssen Abac? Bom, na Rádio Eldorado, né, 107,3. A gente tem canal no YouTube também, tem algumas coisas que a gente faz viram podcast, como o programa de rádio. Eu estou no Jornal Eldorado, das 6 às 9h30 da manhã, com a Carolina Ercolim, e aos domingos, às 8 da manhã, no Eldorado em Campo, com o Gustavo Lopes. A gente sempre tem um entrevistado aos domingos. Então, durante a semana, aquele noticiário mais pesado, mas sempre procurando dar alguma concessão para momentos mais leves, de cultura, de entretenimento, e aos domingos no Eldorado em Campo. Você brinca um pouquinho no Rádio Jornal, né, de manhã, com alguns entrevistados, principalmente com o Robson Morelli, não é, e tal. O esporte é mais lúdico, né? É, isso. Essa coisa lúdica, vocês foram adquirindo aos poucos e sentindo a necessidade dela? O público exigiu? Como é que funciona? Então, para mim foi muito bom porque, assim, esse é o meu jeito de ser. E às vezes eu tinha que me policiar, principalmente ali no começo da CBN. E não é uma crítica isso, porque era uma outra época. E às vezes alguns colegas falam assim, olha, tá muito conversado, tem que ser. Era outro rádio naquela época. E o rádio foi indo para um estilo mais conversado, mais bem-humorado. Não que eu acho que não dá para você ser bem-humorado o tempo todo, né? Como diz a letra lá do Frejá, que rir de tudo é desespero, né? Então não dá para você rir de tudo também. Mas eu acho, assim é a minha vida, minha educação é assim, desde o meu pai, que sempre foi assim, minha mãe, de levar as coisas dessa forma. Mas no rádio eu tive um pouco de dificuldade com isso no começo. Cheguei a fazer um teste na Eldorado, olha que ironia, e que me disseram que eu precisava ser mais formal, isso foi em 1990, e não estou criticando, hein? Estava certo. A pessoa que me falou isso na época estava correta. Ele falou, aqui o estilo é mais formal. E aí quando eu vim para cá, eu perguntei, falei, como é que vocês querem aqui? Não, esse estilo seu, descontraído. Falei, realmente as coisas mudaram. Então comigo foi meio que natural que isso vem acontecendo. Mas tem momentos que você não pode fazer isso, né? Que exigem mais seriedade, mais sobriedade. Legal. Para a gente terminar esse papo muito interessante aqui com o Raíssen, o que esperamos do Raíssen? Por exemplo, se o Raíssen se aposentasse hoje do rádio, o que ele faria? Ele continuaria na área? Olha, já me perguntaram isso, assim, eu não penso em parar, lógico que assim, não depende só de mim, né? As pessoas precisam me querer, né? Então eu via sempre Salomão Esper, né? Que é uma pessoa que eu admiro muito, me espelho, com quem eu falo com muita frequência. O Salomão vai fazer 95 anos. Que maravilha, né? Não? E assim, eu me via muito ali e falava assim, não, será que eu vou trabalhar por muito tempo, vão me querer? Então vai depender muito de em quanto tempo eles vão me querer fazendo rádio. Eu me vejo sempre fazendo rádio, procurando conversar com as pessoas. E sei lá, se eu parar, talvez eu continue ouvindo rádio, mas lendo muito, não sei se morando na praia, alguma coisa assim,
Mas sabe que a pandemia me mostrou que dá para fazer umas coisas de casa. E eu fiquei meio tentado, assim, entendeu? Aí eu falo, quem sabe não pode ser um futuro aí de eu me deslocar menos e estar aí em casa fazendo um programa. Mas Uma grande lição da não, pandemia para todos foi, nós, né? foi muito. A gente viu que dá para fazer. Agora não está na minha mão, né? Claro. Enquanto me quiserem, eu estarei. Legal. Enquanto tiver saúde também. Raíssa, em nome do Museu Brasileiro do Rádio e Televisão, muito obrigado aí pelo seu Obrigado. depoimento. É muito bacana a gente conhecer a história desses profissionais que fizeram e fazem o rádio brasileiro, né? Você, Heródoto, que a gente entrevistou recentemente, gente que está há muito tempo na ativa e participou dessa transformação do rádio, o que é muito bacana, né? É isso. Obrigado, gente, pelo convite. O Rodolfo, a equipe aqui que está aqui também. E foi um prazer conversar com vocês e vamos levar o rádio sempre para frente, né? Só para finalizar, às vezes pode parecer que eu seja saudosista. E um amigo meu, Geraldo Nunes, uma vez falou para mim, não, a gente não é saudosista, a gente é memorialista, a gente lembra das coisas, mas eu procuro sempre olhar para frente, então vamos em frente com o rádio. É isso aí. Tá Muito bom? obrigado, hein? Valeu.